Boa tarde, meus seguidores da página Missionária Gabriela. Estou mais essa tarde aqui. Eu prometi fazer. Tudo colaborou para que eu não pudesse fazer aqui hoje, né? Mas estou aqui nessa tarde, interagindo com a sua página, que eu sou administrador da sua página, né? A graça do nosso Senhor Jesus, que temos uma comunhão em Cristo, assim, pela expressão de Deus, que Deus levantou para fazer essa obra de Deus. E graças a Deus tem dado certo, né? Até hoje eu espero em Deus que dê certo. A palavra de Deus diz aqui, vamos jogar um pouquinho mais tarde, tá bom? Porque a palavra de Deus é bem maravilhosa. Eu gosto de dar, assim, crédito muita palavra, né? Sou bem enfático nessas coisas daquela palavra. Não gosto muito de... eu costumo fazer live rápida. Hoje vai ter pausa, né? Para poder falar, vai ter esboço. A honra e glória do Senhor Jesus. A palavra do Senhor que diz aqui em Apocalipse 16, do 4 em diante, que diz assim: porque são o espírito de demônio que fazem prodígios, os quais vão ao encontro do Rei de todo o mundo, para os congregar para a batalha. Naquele grande dia, o Deus Todo-Poderoso, eis que venho com ladrão. O Senhor diz que vem como ladrão, ou seja, ele não é que ele é ladrão, ele vem quieto, escondido, não marcará a hora. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não se veja a sua vergonha. E os congregarão no lugar em que Hebreu chama Armagedon. A palavra diz que lugar que em hebreu é chamado Armagedon. E diz mais: e o sétimo anjo derramou sua taça no ar, ou seja, na atmosfera, no ar. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Aqui o oitavo, né? Que diz: e houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Foi tal, ou seja, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E a cidade das nações caíram da grande Babilônia. E se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda ilha fugia, e os montes não se acharam. Diz o 21. E sobre o homem, eu quero mais citar isso aqui, esse versículo 21. E sobre o homem caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E o homem blasfemava de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, essa preda, essas graniços caíam, tinha uns tão grandes que chegava a ser mais de 30 quilos o tamanho dele. Ele era tão grande que ele passava o nível de 30 quilos. E acontece hoje a praga da saraiva de pedra, simbolizando as pragas que já têm ocorrido, já tem caído enfermidade na nação.
E um coloca para o homem, outro diz que o outro é culpado tal, e não culpado o homem mesmo, aquele que provocou toda a ira de Deus. Deus disse: fique no monte, que lá eu te responderei. Mas o homem diz que o monte é aquele que se sobe com tambor de água no ombro, com um monte de preda, ou seja, com os olhos, diz que ungindo para poder vender. Isso, a corrupção da nação, a Babilônia, né? Que tudo se vendia lá, tinha de tudo. Chama-se a prostituta, onde tinha tudo que contrário à cor de Deus. E Deus levou a ira. Deus se levou a ira. E seu furor se acendeu. Então vai essa época que nós estamos. Ele diz: se você analisou bem o primeiro versículo, eu vou repetir: porque são espíritos de demônio, fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar, para batalhar naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então homens vão se reunir, homens malignos, filhos do diabo, vão se reunir, nação reunida contra Deus. E o que é que diz o Senhor? Quem porá salsa na minha frente para que eu possa cair? Eu com fogo os consumirei. Então Deus fala essas coisas para que o homem saber que diante de Deus não há um Deus provedor, um Deus fiel. Ele deixa a nação à vontade, a maldade reinar, mas ninguém pense que fica impune. Não adianta: eu faço isso, este Deus aí não se engane. O nosso Deus, o Deus dos cristãos, é Deus de fogo. Para quem pensa que Deus é Deus mirrado, Deus insensato, Deus leva tudo em consideração. Por mais simples que seja o seu mal, a sua palavra contra a sua deidade, Ele leva em conta. Ele não é Deus de destruição. Ele é Deus de irar-se, tardio em irar-se. Porque a nação, se fosse um homem terreno, o que está acontecendo na terra, homens querendo ser deuses, felizmente chegou a hora de Deus dizer de seu cálice da ira. Uma pessoa, uma pedra. E tem mais outros versículos, eu não li ainda, eu vou ler aqui eu li o 15 e vou repetir. E eis que venham com um ladrão, ou seja, ele vem quieto, ele não vai anunciar a sua vida, o seu dia. Um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, ou seja, aquele que não se contamina com a nação do mundo, guarda a sua veste. Por quê? Veste limpa é veste santa, veste purificada é veste celestiais, veste não contaminada com o mundo é vestes que Deus colocou em você, em mim, em nós, aqueles anunciados o Evangelho, aqueles que não têm preguiça de falar, não tem medo, bota sua cara, tapa, porque todos que falam do amor de Deus, ele é julgado. Vão vir palavras e palavras, ninguém quer ouvir, porque ele diz que o Senhor vai e fala. Ouçam que deixam de ouvir. Então, mas tu fala, se tu falar ao tal homem que está em pecado, para ele se redimir dos seus maus desígnios, e ele não se consertar diante de mim, mas tu falou,
a tua alma será poupada, mas a dele será lançada no inferno, porquanto não ouviu. Mas se tu o tais, homem, se eu te mandar, e tu não falar do sangue do homem morrer, se caso o homem morreu, de ti recolherei o sangue dele, de tua vida, de tua alma. Então é bem clara a palavra de Deus, é bem enfática, ela não tem dois pesos, ela é só verdade. Ela não vai mudar porque você quer mudar que eu quero mudar. Diz mais. Então, quando manda vigiar, muitas pessoas acham que é vigiar passando acordada à noite. Vigiar é seus projetos, o que você posta nas redes sociais, você sendo um cristão, o que você faz ao oculto de Deus, do homem, mas de Deus não faz. O pensamento do homem arcaico, pensamento do homem mau. Muitos crentes não chamam cristão, porque aquele cristão que é genuíno, que ele vive em Cristo, que ele é arraigado em Cristo, ele é um cristão verdadeiro. Ele tem o espírito de essência, o espírito de consciência, de respeito, reverência, de amor ao próximo. Mas há um espírito que está no mundo hoje querendo ser Deus, fazendo coisas semelhantes às coisas que Deus faz. Não é assim. Deus nunca fez essa loucura. Deus chama atenção. Israel, que saiu do Egito, sobrou somente 2. Salve Caleb e Josué. Porque esses homens, eles ficaram até o fim. Porque ele diz, o que vencer até a morte da a coroa da vida. Demais aqui, o 16, verso 16, Apocalipse 16, agora eu vou para o verso 16. E os congregaram no lugar em que, em hebreu, chama-se Amagedon. Então, é uma coisa que o homem carnal, nenhuma vez que é muito santarrão não entende. Porque essa palavra é definida pelo Espírito Santo de Deus. Se você não deixa o Espírito Santo de Deus agir em sua vida, ou na minha, se eu não deixo, eu não vou entender nada. Eu tenho que ler, e reler, e voltar lendo de novo, e estudar. Porque Deus, Ele diz que nós somos santos. Essa pedra que caía sobre este homem, não é só essa vez. Vai haver vezes que vai cair mais, que aqui no 4, no verso 4, diz aqui, capítulo 4, verso 6 em diante. Vamos lá. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais. Então, esses 4 animais significam uns. Depois eu explico direitinho, porque fica muito longe, muito distante. Vou ler o 4 aqui, o versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentado sobre o trono 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, porque que ele não quer que se suje, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Coroas de ouro, amém? Deus quer nos chamar dar um legado para aqueles que diz santarrão, coroa de ouro. É uma coroa de respeito, de reverência, que Deus preparou para aqueles seus santos que pregam em espírito. A palavra de Deus é tão maravilhosa.
A nação perdeu o respeito. Como é que Deus vive absolutamente sem direção. Ele busca o homem, mas não busca o Deus. Ele busca a virtude do homem, mas não busca a essência de Deus em sua vida. Quando o homem vai perecer, no grande dia da vinda do Senhor. Agora diz o verso 11 do capítulo 4. Digno és, Senhor, de receber glórias e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade foram criadas. Tudo fez pela permissão de Deus. Nada se fez sem que Deus permitisse. Se você quer um governo e quer muito, como Israel pediu, queremos um governo, um rei que reine sobre nós. Pediram tanto que Deus deu. O rei Saul, para quem conhece a história bíblica, rei Saul foi um rei cruel, foi um rei mau. Depois que Deus tirou o Espírito do Senhor dele, ele se tornou um ser maligno. Então fazer todo o contrário às coisas de Deus. Então a terra está sem o Espírito Santo de Deus. Para a nação que não tem Jesus, há um Espírito. E esse Espírito é o Espírito da maldade, da profanação, da vergonha, da imoralidade. De tudo aquilo que não presta, essas coisas fazem, achando que pode fazer tudo. Se aqui por faltar energia, é a lâmpada que está oscilando. E se faltar, eu parar lá, porque não tem como conseguir, ela para e não aceita tão cedo. Eu vou ler o verso 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante aos cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por dentro, diante e por fora, por dentro, de trás. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como um homem. E o quarto animal era semelhante a um águia voando. Eu já estou no 8º versículo. E os 4 animais tinha cada um semelhantemente 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. A nação está se enganando. A nação vai estar se destruindo. Um povo que ali foi pago um preço na cruz. Deus deu a sua vida. Ele se fez homem. Ele desceu da sua glória para dar ao homem vida. Dar uma nação que, se ele batesse martelo ali, todo desceria ao inferno. Todo estava destinado ao Sheol. E ele chora, através de seus santos,
Homens de Deus, mulheres de Deus, muitos cristãos estão se destruindo a si mesmos. Alguns se destroem, se matam, porque houve homens que ensinaram um caminho que não procede de Deus. Ensinaram doutrinas que destruíram aquele que Deus escolheu. Mas um dia Deus vai te falar: eu te dei um rebanho para te cuidar. Cadê esse rebanho? O que tu fez dele? Então Deus vai cobrar de mim se ele me der um rebanho para cuidar. Porque se ele me der, ele vai preparar para poder eu dar conta do rebanho que ele me deu. Pois eu zelo muito para aquele que Deus me deu. Zelo com amor, com carinho. Porque vindo de Deus, você tem que ter cuidado para não bagunçar as coisas de Deus. Então, se tem muita ovelha rebelde, no lar, dentro de casa tem, né? Você sabe que tem seus filhos são rebeldes. Imagine quem cuida de pessoas fora. Mas eu louvo a Deus por ter pessoas na minha vida que Deus colocou. Tem pessoas que obedecem ainda às coisas de Deus, que ainda cuidam, que zelam pelas coisas de Deus. Queria eu que toda a minha família se entregasse ao Senhor, mas são pessoas rudes, ignorantes e estúpidas, que a gente fala de Deus e eles já chegam com maior loucura em sua vida para derrubar, para desfazer, para lhe conturbar, para lhe deixar aflito, estressado, nervoso. Isso assim. Mas permaneça orando por elas. Permaneça não de joelho só, joelho dobrado, descascando, acabando, mas um joelho espiritual. Seu joelho não é obrigado a você acabar o joelho no chão, fazendo calo, até adoecendo, não podendo mais andar. Mas aquele joelho, que é o coração diante de Deus, dobrado, se render, reconhecer que Ele é Senhor dos céus e da terra. Estou aqui não para julgar e nem para condenar. Estou aqui na real presença de Deus, porque as nações estão alienadas sem Deus, sem direção, pedem um sinal do céu, mas Deus não dá. Já deu o seu filho. Ele veio, morreu na cruz, foi machucado, foi chicoteado, foi cortado a seu lado para nosso pecado entrar lá, derramou seu sangue, morreu, terceiro dia, ressuscitou, está no céu para vir um dia. Ele veio para nos juntar, mas um dia ele vai vir para julgar com grande juízo. Ele será juiz. Ele hoje é advogado, e junto do Pai ele está lá, sempre intercedendo por nós, porque a ira de Deus está acesa, mas Jesus está sempre pedindo ao Pai, né? Porque sabe, nem o Satanás, ele não quer estar no inferno, porque ele sabe quanto é ruim. Porque se fosse bom, ele estava lá. Ele quer levar uma terça parte da nação. Ele está conseguindo levar aqueles que um dia conheceram Jesus, porque não vigiaram. E a tendência é essa: não vigiar. Você pode dormir o sono físico, mas dormir o sono da indolência é a pior coisa. O sono da iniquidade, o sono do profanatismo, o sono da rebeldia, diz tudo que é Deus e não é. Só há um Deus. Dinheiro não é Deus, para o mundo ele é um Deus. O dinheiro não cura, o dinheiro não salva, o dinheiro não liberta. O dinheiro serve para muitas coisas e para a destruição do homem, para levar o homem ao inferno. Porque o homem, quanto mais ele tem, mais quer ter. A mente dele é gananciosa. A mente dele
ele tem uma vontade tão grande de ser Deus, como Nabucodonosor, né? Não foi Nabucodonosor, foi o próprio Herodes. Herodes, depois foi o Antipa, foi o outro, que foi 3 Herodes na narração bíblica, né? Bíblia, que está escrito. Mas ele disse, o povo disse, voz de Deus e não de homem. Olha como o homem quer ser tanto Deus, não tem controle de sua vida. Desceu o bicho e os consumiu. E hoje, homens absolutos, querendo ser Deus e não são. Querem fazer coisas de Deus e não fazem. Se Deus disser, fecha-se o céu e cesse de água 5 anos, a nação morre. Como fez Elias, orou a Deus, Deus fechou o céu. E orou a Deus, Deus abriu o céu. Então, homem de Deus ainda é homem de Deus hoje. Mas ele tem que pagar preço, ele tem que dar a sua vida para a obra de Deus. E quem quer dar? Ninguém quer dar. O trabalho, o dia a dia, os consome. E a obra de Deus, ela vai ficando para trás. Tudo é pretexto. Não posso, eu não vou, porque isso, aquilo, outro. Tudo é pretexto. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que essa mensagem venha entrar, venha ser ruminada, enxertada no coração daqueles que acham que Deus vai mudar porque você quer. Não vai. Deus vai julgar a nação com grande juízo. Se vocês quiserem estudar mais esse Apocalipse, livro de Apocalipse, que é um livro bem enigmático. Eu citei, a pedra vai ser posta várias vezes na cabeça do homem, mas o homem vai continuar blasfemando contra Deus. Mas pragas vinham aí, mataram várias pessoas e o homem continuou blasfemando. Vieram várias pragas, veio a dengue, chikungunya, né? Outras demais, a doença do frango, do rato, as pragas antigas que eu conheço, que eu ouvi falar, né? Estão voltando lepras, varíola também que existia, que matava também, a tísica também está extinta, mas ela vai voltar, como seria. Também a tambose que se chama, lá em Deuteronômio 28, depois do 15 em diante, cabrunco significa doença no cérebro. Então, é uma doença que vai destruir, ela infecta no cérebro e vai destruindo todas as células, matando todos os seus neurônios. E o purgão significa aquela praga, chama-se o câncer. Hoje em dia é o câncer, que ele entra dentro de você, e quando você olha a criança, você está tudo consumido, está comido todinho. Então, e derramaria. E vespão é aquela vespa grande, que a ferroada dela dói 100 vezes mais do que a ovelha comum. Então, Deus tem para vocês rebeldes, vocês infiéis, vocês que procuram Deus. Infelizmente, muito cristão quer entrar nessa dança também, e vamos também participar dessa dancinha que Satanás está levando. Amém? Infelizmente é isso. Que Deus olhe para cada um de nós, que o seu olhar de beneficência, com o seu olhar de benignidade, com o seu olhar de misericórdia, com o seu olhar de santidade, e venha sobre nós, que o seu sangue nos purificar. Lavar com o lavar de sua palavra. Fica essa palavra, vocês meditar. Não queira que Deus mude. Deus não vai mudar o seu jeito de ser. Ele é Deus, continua sendo Deus e sempre será Deus. Não vai mudar. O que ele falou se cumprirá e há de cumprir tudo que ele falou. Então, Deus abençoe vocês. Não queiram fazer coisas que Deus mandou você fazer. Faça, ore a Deus, clama a Ele em oração e só faça quando Ele responder. A dia que eu vim programar essa oração, esse estudo, essa leitura, mas até a enfermidade veio sobre mim hoje, para mim não fazer. Mas às vezes ele vinha aqui, eu pedi, Senhor, misericórdia.
Porque eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tem. Eu não vou, mas tu vai. Então o que vai diante de mim, batalhando, guerreando a meu favor. Eu sou Sabaote, general de guerra. O meu senhor dos exércitos. Deus guarde vocês. Obrigado por vocês participarem aí. Está sempre atento na página da missionária Gabriela, que é minha filha na fé, né, que Deus deu há 4 anos. Eu conheço a pessoa que ela é. Uma pessoa idônea, responsável, uma jovem, que hoje esse Brasil precisa de jovem assim, que tenha caráter, que tenha sensibilidade, que tenha amor para o próximo. É difícil. No meio de 5 pessoas, Deus mandou encontrar ela. Está aqui. No meu Facebook eu tinha dois Face, né? 2 perfis. Tinha 5 cada um. Então eram 10 mil pessoas. Mas Deus escolheu só ela. E pronto, não entrei mais lá para ficar. Então Deus, quando escolhe, receba aquele que Deus escolheu e cuide dele. Amém? Deus abençoe vocês. Fica todo com Deus, Deus guarde. Para que ele um dia venha e olhe para você e ache você digno de subir ao céu. Amém?